testemunho a falar para os irmãos nessa noite, amém? Que você ouvisse ele, prestasse bem, bastante atenção e orasse pela vida do Hernani. Ele hoje é um dos nossos radicais no projeto São Paulo. E tem uma coisa muito forte para falar para os irmãos. Boa noite, graça e paz. Queria que você dissesse para o seu irmão: saiba que a sua vida é um presente de Deus para você. E o que você faz dele é um presente seu para Deus. Amém? Eu queria falar para vocês, meus irmãos, as obras maravilhosas que Deus está fazendo na minha vida. Eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, criado como uma criança normal, até os meus 5 anos de idade. Só que nesses 5 anos eu presenciava na minha família, o meu pai batia muito em minha mãe, se alcoolizava, e aquilo me afetava muito. E nos meus 5 anos de idade, meu pai me abandonou, foi embora para o centro de São Paulo, e ali fiquei com minha mãe. E passando-se o tempo, a minha mãe, triste, angustiada, trabalhava em 2 empregos, e o tempo dela não dava para me dar uma atenção. E para o meu avô montador de armas, tomava conta de mim, que meu avô era do exército, e ele era muito ruim, me batia muito também, por ser uma criança muito travessa. E ali eu via meu avô bebendo, fumando, e ali eu comecei a beber, ali comecei a fumar, e aos meus 7 anos de idade, eu conheci a maconha, porque eu tinha meus tios que eram usuários de drogas, e vendiam drogas na casa que eu morava. Então era uma família, não tinha uma estrutura. Eu ali pequeno, sem noção de nada, e minha mãe, por trabalhar em 2 empregos, eu passava a maioria do meu tempo nas ruas, na favela, na Zona Leste de São Paulo, e ninguém que eu me espelhava, nos traficantes que ali tinham. Ali eles me davam dinheiro, ali eles tinham droga para me fumar, e eu achava aquilo legal. Aí eu me inspirava muito neles. E aos meus 8 anos de idade, larguei a escola, porque os professores não me suportavam. Eu colocava fogo nas carteiras. Ali eu pegava, colocava bombas nos vasos sanitários. E, enfim, me tiravam da escola e eu ficava na rua. A minha mãe já começava a me desprezar, porque nos dias de folga dela, ela pegava, saía, porque ela não suportava a situação. Ela tentava colocar um outro homem dentro de casa, e eu não aceitava. E eu falava para o meu avô que eu não jamais ia aceitar aquilo. Meus 8 anos de idade, meu avô começou a me ensinar a atirar, porque como ele era montador de armas, ele me deu uma espingardinha de chumbinho, e ali eu ficava atirando na porta do banheiro, e eu achava aquilo prazeroso para a minha vida. E assim foi se passando os anos. Nos meus 11 anos de idade, já com 7 anos e meio para 8 anos, eu comecei a fumar mesclado, que é o crack misturado com a maconha. Não dava tanto efeito, eu ainda tinha um controle naquilo, mas aos meus 11 anos de idade, já não tinha mais controle. Minha mãe tentava me trancar dentro de casa, porque eu já comecei a roubar, eu comecei a furtar os vizinhos, começava tudo que eu via que tinha valor, eu começava a pegar. Ia para as ruas, me envolvia com as pessoas, começava a vender drogas na favela onde eu morava, na Zona Leste de São Paulo. E ali, queridos, eu fazia tudo isso porque eu queria uma atenção da minha mãe. Eu queria ser digno de ser um filho, mas a minha mãe me olhava e falava: por que você nasceu? Você é uma pedra de tropeço na minha vida. Você é igual ao seu pai, você vai crescer e não vai valer nada. E eu ali criado com os meus tios também, como não tinha um pai, meus tios me levavam para o bar, e lá eu passava todo aquele tempo com eles, bebendo, já com 12, 13 anos, pegava dinheiro, pedia dinheiro para o meu tio, falava que ia comprar alguma coisa, mas eu ia comprar droga. E ali, naquela vida, meu tio mais novo foi morto na Cracolândia de São Paulo, no centro, ele morava no Cambuci. Aí meu tio mais velho depois foi morto por cirrose de tanto beber. E ali
eu só. Porque ali, na zona leste de São Paulo, caminhava ali pelas ruas, vivia uma vida triste, chegava até minha mãe e falava: mãe, me dá um abraço, eu preciso de um abraço da senhora, eu não consigo, a senhora me chama de tantas coisas, mas a senhora me bate, mas eu não entendo por que isso. Aos meus 16 anos, fui para a FEBEM, Tatuapé, em São Paulo, passei ali um tempo de uns 6 meses, saí novamente, depois fui preso novamente, furtando, fui para a FEBEM do Brás, em São Paulo, e ali a vida totalmente bagunçada, viciado em drogas. Aos meus 17 anos, conheci uma garota, com ela tive um filho, e mesmo assim, a minha vida não mudava. A minha vida era sempre um lixo, e eu não conseguia encontrar solução. Foi então que eu ali caminhando, eu falei para minha mãe: mãe, tudo isso que você faz é porque você carrega um ódio do meu pai. Quando eu tiver a oportunidade de conhecê-lo, eu vou tirar a vida dele e vou te dar felicidade. E mais ou menos com meus 18 anos eu conheci meu pai, viciado em drogas, na Baixada do Glicério, em São Paulo, me prostituía, me drogando. Peguei e falei: essa é a oportunidade de eu me vingar desse homem. Enganei ele durante mais ou menos um ano. Desses meus 18 anos aos 19 eu fui preso. E ali depois saí com os meus 20, e fui até ele, procurei, embriaguei ele e tentei matá-lo. Espanquei-o, pensei que ele estava morto. Voltei para a zona leste de São Paulo e continuei a vida que eu levava. Pior ainda, numa situação totalmente precária e viciado no crack, aonde e meu filho ali crescendo. Está resumindo aqui rápido, meus irmãos. E eu numa situação que eu me encontrava, aonde eu falei: Deus, me dá uma oportunidade se o Senhor existe. Dá-me uma oportunidade para que eu venha ter uma nova vida se o Senhor existe. E eu caminhando ali pelas ruas, caminhando, falei: Deus, me dá uma oportunidade. Aonde cheguei minha mãe novamente e pedi ajuda. Fui para um centro de recuperação. Passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e não mudava. Aonde foi que minha mãe pegou e largou de mão. Minha mãe, por ter diabetes, começou a ficar cega. Começou a sofrer, minha avó, minha tia, porque a polícia invadia muito a nossa casa, elas guardavam muita mágoa no coração. Aonde chegou um ponto que minha mãe, a minha avó e minha tia, no mês de 2010, elas tiveram um infarto fulminante. Diferença de 7 dias cada uma no mês de junho. E naquele dia, a vida para mim acabou. Onde ela deixou uma herança para mim de 4 casas e um carro na casa de um tio. Onde eu peguei esse carro, vendi para meu tio, peguei esse dinheiro, consumi em drogas. Onde peguei aquelas casas que ela deixou para mim e troquei por drogas e fiquei morando em uma delas. Imobiliada, ainda com dinheiro, me acabei no crack. Aonde já o meu tio teve que chamar a polícia, aonde eu tive que fugir novamente para as ruas. Não acompanhava o meu filho. Aonde um ponto que eu tive, numa briga com a minha ex-mulher, tive que dar um tiro no meu ex-sogro. E a minha vida se perdia. Eu não acreditava mais que ia sobreviver, ia ter uma nova oportunidade. Foi quando eu pedi a Deus. Eu lembrei de um versículo que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei de coisas grandes e firmes que tu não sabes. E quando eu li aquilo, outra pessoa me disse que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E aquilo, naquela noite, naquela rua, eu pedi a misericórdia de Deus. Pedi 3 desejos ao Senhor que eu desejava no meu coração. Andando ali naquela noite, com muita fome, mexendo naqueles lixos. Falei, Deus, não me deixe mais passar fome. Me dá uma vida digna, ó Deus. Foi quando eu pedi para Deus um alimento daquela noite. Aonde ali, achei uma caixa com pizza, algumas bordas. Ali me alimentei daquelas bordas. Peguei algumas batatas que estavam naquele lixo. E naquele dia, falei, Deus, me arruma mais um lugar para mim procurar ajuda, que eu não tenho mais nada. E mais uma oportunidade de ver o meu filho, pelo menos pela última vez. E eu ali com o resto de crack ainda, vendendo, sentado naquela calçada, me aparece meu filho, Vitor Gabriel. Olhou para mim e falou, pai, que vida é essa que você vive? A mãe nem sabe que eu estou aqui. Eu pulei a janela de casa só para ver o Senhor. Só para te ver, pai. Muda a sua vida. Me deu um abraço, passei o dia com ele, ainda embriagado, drogado. E naquele dia, eu procurei ajuda, onde eu encontrei com um amigo que me ofereceu um cartãozinho. E aquele cartão estava escrito Cristolândia, aonde procurei naquela noite que eu me alimentei, dormi na porta da casa da minha tia, esperei ela se levantar, pedi um banho e um prato de comida, e que ela ligasse para este lugar, aonde me enviaram para um centro de recuperação, aonde ali eu passei um tempo da minha vida. Retornei, e este pastor dessa casa de recuperação falou que eu vou te enviar para um lugar aonde você vai ter recursos, aonde vão tratar das suas feridas. Cheguei na Cristolândia cheio de problemas, cheio de manias, hábitos ruins. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a me transformar, me dando uma nova oportunidade. E eu entendi que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas vins deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E naquela situação, já que a família toda destruída, não podia mais ver a minha família. Ainda tinha vendido todos os móveis da outra casa que tinha sobrado. E Deus, nessa transformação, começou a restaurar isso na minha vida. Fui 9 meses para o Espírito Santo. Fiquei lá e orando a Deus, pedindo a Deus como reconciliar com o meu pai, com as feridas que eu tinha no meu coração. Porque eu sonhava em pregar a palavra de Deus nesse trabalhar que Deus foi fazendo na minha vida, dando amor para cuidar daqueles que estavam na mesma situação que eu me encontrava. Queridos, e Deus me restaurou minha família. Me deu a oportunidade de ver o meu filho novamente, de poder visitá-lo. E meu filho, durante todo esse tempo, pedia a Deus que ele não me rejeitasse. E meu filho sempre chegava para mim e falava, pai, eu te amo. Pai, eu te amo, você é exemplo para mim. Meus primos presos, saíram na saidinha do Dia dos Pais, e com a minha presença lá, eles não iam retornar. Retornaram à prisão, querendo ser igual a mim hoje em Cristo Jesus. E uma palavra que eu aprendi, que nós muitas vezes vivemos na igreja e não aprendemos. Que Jesus, ele falou assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que se enriqueças, e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já para resumir, questão do meu pai. Fui na Praça da Sé, ali procurei ele, a casa onde ele morava. Ali falaram que ele estava trabalhando ali no centro, fazendo um bico, porque ele já estava aposentado. E ali eu me encontrei com ele. Pensei que ele ia me receber de uma forma muito ruim, mas não. Quando eu falei que eu estava ali de volta, perguntei: Mauro, você me conhece? Ele falou: estou tentando lembrar. Aí eu falei: sou seu filho. Me abraçou, me pegou em seus braços. Como foi falado aqui de sonhos, não podemos desistir de nossos sonhos. Como Martin Luther King falou: se você souber voar, voe atrás dos seus sonhos. Se você não sabe voar, corra atrás de seus sonhos. Se você não sabe correr, ande atrás do seu sonho. Se você não consegue andar, você pega e se rasteje, mas nunca desiste de seus sonhos. Eu agradeço a oportunidade aqui, em nome de Jesus. Olá, pastor Brandão.